Você vai ouvir agora o devocional diário dos 40 dias de oração no Monte 2023. Igreja Batista da Liberdade. Dia 35. O segredo para o sucesso. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Josué 1, verso 8. Josué foi convocado para substituir o grande líder Moisés, que foi usado por Deus de forma poderosa para tirar os israelitas da escravidão do Egito, dando por intermédio dele os 10 mandamentos, abrindo o Mar Vermelho para o povo atravessar e destruindo os inimigos. Deus encoraja e anima Josué prometendo a sua presença. É importante entender que o conceito de Deus de uma pessoa bem-sucedida muitas vezes não é o mesmo conceito que o mundo tem. Alguns pensam que a pessoa bem-sucedida é aquela que tem bens materiais, títulos, posições e etc. Este é um grande erro. Ser bem-sucedido é estar alinhado com a vontade de Deus. Ele nos criou com um propósito, portanto, a pessoa bem-sucedida na vida é aquela que está cumprindo os propósitos de Deus. No versículo 8, encontramos 3 orientações de Deus para que Josué fosse bem-sucedido. 1. Meditar no livro. Deus disse a Josué: medita nele dia e noite. A meditação naturalmente nos leva a procurar entender o que está no livro. É importantíssimo que os filhos de Deus conheçam profundamente a sua palavra e meditem nela. O justo do Salmo 1 tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. A Bíblia deve ser o livro da cabeceira da nossa cama. Devemos sempre caminhar com a palavra. Coloque então a Bíblia no seu computador, no seu celular, no seu MP3, no seu veículo. Quanto mais lermos, ouvirmos, estudarmos e meditarmos nela, melhor. Ao deitar, devemos focalizar nossa mente em algum versículo bíblico e dormir pensando e meditando nele. Ao levantar, devemos buscar em nossa mente alguma promessa ou ordem de Deus e colocá-la como nossa meta para o dia. A nossa mente deve estar sempre ocupada com a palavra, como Paulo ensinou à igreja. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Filipenses 4, versículo 8. 2. Falar do livro. Deus disse a Josué: não cesses de falar deste livro da lei. Não devemos somente ocupar nossa mente com a palavra, mas devemos também falar ao povo a respeito dela. Devemos pregar, proclamar, ensinar, anunciar e fazer o máximo possível para que muitos conheçam e apliquem a palavra de Deus em suas vidas. Jesus foi bem radical e explícito aos seus discípulos e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16, verso 15. A ideia é que todo mundo e todas as pessoas que nele habitam possam ouvir a mensagem de perdão e salvação em Cristo. Todos nós já recebemos tão grande salvação e temos o dever de falar aos outros para que também sejam abençoados. Além de receberem a salvação, aprenderão a obedecer os mandamentos do livro e servirão como sal da terra e luz do mundo, produzindo para a glória de Deus. 3. Viver de acordo com o livro. A terceira instrução de Deus a Josué foi: para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Deus quer coerência. Devemos viver aquilo que pregamos. Não podemos ser como os escribas e fariseus, que sempre eram repreendidos por Jesus por causa da hipocrisia de falar uma coisa e viver outra. A Bíblia é um livro para ser obedecido. Vivemos numa época em que há muitas pessoas que somente querem a bênção de Deus, mas não querem o compromisso de obedecer a Deus. Por causa de alguns pregadores, muitos têm olhado para Deus apenas como uma fonte de bênção e recursos materiais. Isto tem trazido manchas para a igreja e o evangelho. Há pessoas que estão tomando decisões contrárias à palavra de Deus e pedindo que Ele as abençoe. Há ladrões que, quando saem para roubar, pedem proteção a Deus. Há homossexuais que se dizem evangélicos e alguns dizem que são pastores. Outro dia apareceu nos meios de comunicação um grupo de pastores que pegaram dinheiro da corrupção e fizeram uma oração de gratidão a Deus.
Alguns sonegam o imposto e dizem que foi uma bênção de Deus. É tempo de voltar a Deus e a sua palavra. Em nossa sociedade está muito difícil ver a diferença entre o justo e o ímpio. Deus nos deu condições de obedecer a sua palavra pelo poder do Espírito Santo. Portanto, meu irmão, tenha um TSD bem efetivo. Ore, busque a Deus, leia, estude e medite na sua palavra, e seja cheio do Espírito Santo, e você então será bem-sucedido. Para finalizar, fale com o Senhor, diga a Ele que você se compromete em meditar na sua palavra dia e noite. Fale com Ele que você quer levar a outros a conhecer a sua palavra, e peça a Ele que lhe ajude a viver e obedecer a sua palavra.